Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos fazer agora o terceiro e último vídeo sobre o uso da falcaça na corda naval. Bom, nós mostramos como fazer a falcaça de acabamento e em ponta de corda e falamos sobre fazer uma de marcação e proteção no meio da corda. Nas pontas, nós fizemos duas falcaças, né? Esta é a falcaça de trabalho, que vai ser de manuseio da corda. Esta é de marcação, uma menorzinha. E agora quero mostrar o que acontece quando nós flexionamos uma corda com falcaça ou quando nós flexionamos a própria falcaça. O que acontece aqui? Bom, a falcaça, ela traz uma rigidez à corda, se ela foi bem feita no local onde ela foi feita, tá? E aqui no meio da corda, como é que isso aqui vai trabalhar? Se a corda fosse desta forma, fosse um conjunto de fios paralelos, o que ia acontecer? Uma falcaça que tivesse feita aqui, da mesma forma como esta aqui de acabamento, ao fazer uma flexão, o que aconteceria? Alguns cabos, alguns fios iriam fugir da falcaça, né? E se a falcaça fosse em meio de corda, fosse larga, com as pontas aqui fixadas, haveria uma deformação. Veja bem, se isso aqui fosse fixado à esquerda e fixado à direita, olha a deformação que ocorreria com o levantamento aqui da corda. Você não conseguiria fazer essa flexão, né? Porém, esse problema só aconteceria se fossem fios paralelos. Não é essa a estrutura de uma corda. A estrutura dela vai fazer com que eu consiga flexionar uma falcaça sem que ela se desmonte e sem que altere a estrutura dela aqui nas laterais. Eu vou mostrar como isso acontece. Veja, como uma corda ela é trançada, há um trabalho que ocorre entre esses cordões. Esta falcaça aqui, a amarração dela é aqui por baixo. Então eu vou flexioná-la aqui, ao longo da sua amarração, da sua fixação. Então o que acontece? Aqui ocorre uma abertura, sem que isso prejudique estas pontas. Por que não prejudica essas pontas? Pelo seguinte, mesmo que ela esteja com as pontas fixas, há um trabalho dos cordões se deslocando uns sobre os outros. Então, aqui, nesta parte lateral, ocorre esse trabalho. E esta parte aqui à esquerda e esta parte à direita não tem a sua estrutura alterada. É a posição entre os cordões que se altera. Tanto nesta face quanto nesta face. No caso de um lado vai acontecer isso, do outro lado vai acontecer isso. E nessas partes interna e externa. Na parte interna acontece isso, na parte externa acontece isso. Sem que essas duas extremidades se alterem. Ou seja, o trabalho que ocorre entre os fios trançados permite que permaneça estável essa estrutura aqui e esta que se acomode à curvatura, como eu estou mostrando aqui nessa pequena falcaça aqui em meio de corda. Então esta estrutura vai ser utilizada para fazer o reforço e marcação do meio da corda naval. Como? Será feita esta abertura aqui, e essa abertura, para que fique estável, receberá uma pequena falcaça preenchendo esses espaços aqui, tá? A falcaça será aberta de forma que esses espaços sejam do mesmo tamanho da bitola desse cordelete, é um cordelete de 3 milímetros, né? Então nós vamos abrir esses espaços aqui de 3 em 3 milímetros até que faça uma curva de 180 graus. E para que isso fique estável, será feita uma outra falcaça fazendo o fechamento desses espaços. E como isso será feito? Veja que esta espiral está neste sentido. Se eu fizer no mesmo sentido, o que vai acontecer? Eu vou abrir
a parte interna também. Eu vou fazer uma abertura aqui, e eu só quero a abertura da parte externa. Então eu vou fazer uma falcaça no sentido oposto ao original. A primeira foi feita enrolando nesse sentido, a outra vai ser neste sentido. A original foi feita aqui, e vamos fazer um cruzamento aqui embaixo, de forma que eu não abra essa estrutura. Será feito isto aqui. Esta passa entre os dois cordeletes aqui de cima. Esta cruza em X, pega o próximo. Cruza, pega o próximo. De forma que não haja tendência a abrir aqui, embora haja tendência a abrir aqui em cima. Bom, vejamos como será a execução. Você vai pegar a sua corda naval, vai unir os punhos e vai encontrar o meio da corda. Encontrando o meio da corda, você vai marcar e vai abrir. Foi o que foi feito aqui. Foi encontrado o meio da corda e ela foi aberta. Você vai ter que fazer esse trabalho com ela o mais alinhada possível, o mais reta, porque, como já se sabe, se você curva, a medida por dentro é diferente da medida por fora da curva. E vamos fazer outras marcações nas extremidades que nos deem um espaço de aproximadamente 3 vezes o que nós fizemos para o punho de trabalho aqui, para esta primeira falcaça. Então esta falcaça foi feita com 14 centímetros, vamos trabalhar aqui com o triplo disso, 42 centímetros. A falcaça pronta, sendo enrolada em um sentido, nós vamos flexionar e vamos fazer uma falcaça no sentido oposto, cruzando os fios, né? Este aqui tem esta orientação, esse cordão, nós vamos passar com esta orientação e vamos fazer a falcaça por cima da linha de amarração, né? Aquela amarração interna que é feita, que prende a falcaça, ok? Então faremos em um cordelete de 3 milímetros preto e faremos a marcação e a curva no meio com o branco. Então terá o efeito de proteção, marcação e manutenção da curva no meio dessa falcaça, ok? Pois bem, foi feita a falcaça, as extremidades dela foram unidas e foi feita a curvatura dela. Mais ou menos daqui até aqui será feita a falcaça de acabamento e proteção. Observe que aqui foi deixado um intervalo de cerca de 3 milímetros, né, entre cada cordelete, onde vai entrar cordelete branco. E um enrolamento. O original, este aqui, cordelete preto, o enrolamento foi feito desta forma, nesse sentido. Começando desse lado, dentro para fora, dentro, por cima, para fora, dentro, por cima, para fora. Para que haja aquele cruzamento aqui embaixo e que não haja abertura dessas voltas, será feita da mesma forma, só começando do lado oposto. Dentro, por cima, fora. Por dentro, por cima, por fora. Esse vai ser o sentido de enrolamento. E aonde ele vai começar e terminar? Vai começar aqui na primeira folga e vai terminar na última folga. E será feito intercalando-se com os pretos em cima e lado a lado do branco embaixo. De modo que esta será a aparência, preto e branco aqui e branco aqui. E com relação ao fechamento da falcaça, como a parte interna sempre deve ficar com o cordão, então o cordão de fechamento ficará colocado aqui. E daqui começará a ser feito o enrolamento até terminar aqui. Depois termina-se da forma normal.
puxa-se até que fique preso internamente, corta e acabou. E vamos pegar o cordelete, que vai ser realmente feito o trabalho, juntar as pontas. Achar o meio. Por quê? O enrolamento vai ser feito a partir aqui do meio. No sentido já definido, né? Contrário à fia. E os dois ao mesmo tempo, um para um lado, um para o outro. Por quê? De forma que fique homogêneo e termine simetricamente dos dois lados. A gente vai fazendo aqui a abertura das voltas originais até onde for necessário. Quando não houver mais espaço de um lado e de outro, encerrou. E faz-se o fechamento com isso aqui. Bem, já quase terminando, nós começamos do meio, fomos num sentido, fomos no outro, de forma que os cordeletes brancos fossem preenchendo o espaço que ficou entre os cordeletes pretos, formando a curva. Quando aqui não houver mais espaços e aqui não houver mais espaços, esta ponta entra aqui nessa alça e, puxando lá de cá, fecha. E esta aqui entra nesta alça, puxando por aqui, fecha. E aí vai estar terminada essa pecinha aqui. E muito bem não. Então vamos fazer, na verdade, com duas alças. Uma colocada aqui e a outra colocada ao inverso para fazer o fechamento. Muito bem, temos aqui o resultado final. Ficam 3 cordões e de corte aqui e 3 ali. Esta parte fica sendo a marcação de meio de corda e a proteção, ou seja, com o desgaste do uso da corda, com argola, ou seja lá onde for, não se vai perder a corda, não se vai perder nem esse trabalho aqui de falcaça. Bastará trocar este pedacinho, que eu posso chamar de meia falcaça, porque usa um pouquinho menos da metade do material que seria para uma falcaça deste tamanho, né? Então é deste tamanho aqui por fora, mas equivalente a isso aqui. Então é bem pouco material que se perde e com uma facilidade que você agora tem como trabalhar, tanto manipular o meio da corda para outra pessoa utilizar os punhos, quanto colocar isso aqui em uma argola. Os próximos vídeos vão mostrar a corda em uso, né? E espero que possamos demonstrar também em algum momento o desgaste e a troca disso aqui num tempo futuro, ok? E mais uma vez ver-se como essa marcação de meio favorece a curva da corda. Veja que ela tende a não se desfazer, né? Esta estrutura alternada e lado a lado aqui dentro força a curvatura. Veja que ela não se desfaz. E com todo o serviço feito, fica evidente como é mais fácil manusear, guardar a corda, né? Você facilmente identifica os extremos e o meio da corda.